Faz tempo que a humanidade se orienta por mapas. Um dos primeiros de que se tem notícia fica na cidade italiana de Bedolina. Mostra as atividades de uma comunidade camponesa que viveu ali cerca de 2.400 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga, muitos estudiosos se dedicaram a representar a superfície terrestre. O astrônomo, matemático e geógrafo Ptolomeu disseminou o uso das coordenadas, latitude e longitude e das projeções cônicas. Com as grandes viagens marítimas, que começaram no século XV, a cartografia se desenvolveu e muito, principalmente com auxílio de instrumentos que possibilitaram que as representações se tornassem muito mais precisas nos dias de hoje. Mapas, cartas e plantas são representações gráficas da superfície terrestre. Podem mostrar o planeta todo, parte dele, um território definido por fronteiras que o ser humano criou, ou uma área ou tema específicos. A Terra, um continente, um rio. 3 áreas de tamanhos bem diferentes, representadas aqui em espaços iguais, cada uma com sua própria escala. A escala mostra quanto o mundo real foi reduzido para caber em uma determinada representação. É a relação entre a medida de um lugar ou objeto representado no papel e seu tamanho real. Neste exemplo, uma avenida com extensão de 2 km fica com 20 centímetros em nossa representação. Dividindo a medida real pela medida correspondente do desenho, percebemos que a escala diminuiu 10.000 vezes o tamanho original desta via pública. Assim, cada centímetro da representação corresponde no tamanho real a 10.000 centímetros, ou 100 metros. Além da escala numérica, existe também a escala gráfica. Neste caso, a relação entre a medida real e a medida representada é indicada por uma linha horizontal graduada. Os segmentos determinam divisões precisas e as distâncias. No nosso exemplo, cada centímetro do mapa corresponde a 200 quilômetros da superfície. Na maioria das vezes, estas duas escalas aparecem juntas nos mapas. A gente também pode usar as escalas para entender melhor a planta de uma sala de aula, por exemplo. Olha só. Para sabermos qual a medida real deste espaço, basta observarmos suas escalas. Se cada centímetro no papel equivale, na realidade, a 10 centímetros, fica fácil. Esta sala de aula, que aqui na planta mede 50 centímetros por 80 centímetros, na realidade mede 500 centímetros, ou seja, 5 metros, por 800 centímetros, ou seja, 8 metros. Quanto mais vezes uma representação é reduzida em relação ao real, menor é a escala. Vamos olhar de novo os mapas para entender melhor essa ideia. A escala de um mapa mundi pode reduzir o tamanho do planeta em 100 milhões de vezes. De um continente, 40 milhões. De um país como o Brasil, 15 milhões. De uma região como um trecho do Rio Amazonas, 3 milhões. Quanto menor a área representada, maior é a escala. É como se a gente se aproximasse do espaço representado. Até agora, nós olhamos mapas que são representações em visão vertical, ou seja, como se os espaços fossem vistos de cima. Você já pensou como fica a escala quando mudamos a posição de observação? Lembra daquela avenida lá do começo? E se mudarmos a escala e representarmos a avenida de outro ponto de vista? Vista de frente, em visão frontal, e depois definindo uma quadra. Nesta área, temos uma quitanda, uma árvore, um ser humano e um cachorro. A régua ao lado mostra a escala da altura dos elementos da nossa representação. Aqui, cada centímetro do desenho equivale, na realidade, a 10 centímetros. A quitanda tem 30 centímetros no desenho e, portanto, 3 metros na realidade. O ser humano, aqui representado com 17 centímetros, teria então 1,70 m. O cachorro, de 6 centímetros aqui, teria 60 centímetros. Legendas com os tamanhos de cada elemento também ajudam a compreender melhor a diferença entre eles.
Podemos dizer, depois dessa pequena história que contamos aqui, que a cartografia e a matemática, com sua ciência de números e proporções, formam também um retrato da humanidade pela aventura do conhecimento. Então, galerinha, era esse. Eu desliguei o. Será que se eu desligasse o microfone teria aparecido? Não sei, João Vitor, se Não, acho que desliga. não será, professor. Mas eu vou jogar esse vídeo lá no Google Sala de Aula para vocês assistirem novamente. Os sons dele, a animação dele são bastante legais aí. Eu acho que fica melhor, no caso, ouvindo do que apenas lendo, porque a explicação dele é excelente, desse ator aí. Ali da parte de proporção e semelhança. Geralmente ele fala que para a gente, no caso, poder. Travou? Oxe. De proporcionalidade. Professor, Eu, repete o que você falou antes, porque deu uma travada na sua internet e não deu para escutar nada. beleza. Não, o que eu falei foi o seguinte, que o vídeo, né, ele explica como é que faz, mais ou menos, aí a parte de transformações de escalas, certo? Porque muitas das escalas, às vezes, elas têm que ser, né, representadas de formas menores, que nem um projeto de uma casa, de um apartamento. Você não vai pegar uma cartolina gigante e colocar isso daí dentro de uma cartolina gigante, porque fica ruim para transportar. Então, aí nós começamos a fazer essa relação de proporção e semelhança, né, que é o que o vídeo fala, principalmente Professor, a gente tá vendo esse negócio de proporção e escala um pouquinho em física, só que com quilômetro, metro. Isso, vocês estão trabalhando lá a parte de transformações de unidades, não é isso? De transformar quilômetros para metros, é mais ou menos isso? É Sim, isso aí. horas. Para horas, justamente isso. A diferença é que aqui que nós vamos trabalhar com a parte de geometria, de figuras geométricas, certo? Então, essas figuras geométricas, elas precisam, no caso, mudar de escala. Então, toda vez que mudamos, no caso aí, uma figura que tem um tamanho real para uma figura, no caso aí, que está sendo dimensionada dentro de um smartphone, dentro de um mapas ou dentro de qualquer aparelho, de qualquer computador, eles fazem essa transformação. Então, o objetivo de hoje é a gente saber se essas transformações estão corretas ou não, certo? E aí eu trouxe aí um polígono para a gente ver, aprender, certo? Não é complicado, é tranquilo. Então, para a gente fazer uma comparação, pessoal, por exemplo, assim, eu tenho um mapa, né? No caso, para fazer com o mapa, cria um grau de complexidade muito grande, porque ele não é regular. Às vezes, os mapas eles têm alguns formatos assim. Então, não posso pegar uma régua e, por exemplo, medir daqui até aqui com a régua, ou então daqui até aqui, sendo que tem esses outros espaços, certo? Então, tem programas aí de computadores que auxiliam a fazer essa transformação de escala. Mas, para início de conversa, certo? A gente vai começar mexendo, no caso aí, com polígonos regulares, que eles não têm, no caso, curvas que entram aí, no caso, dentro dessas figuras, certo? Para fazer, no caso, a semelhança entre dois polígonos, no caso aqui eu tenho esse polígono menor, certo? E aí eu tenho uma redução fazendo esse polígono menor. Eles têm uma escala aparente quando eu faço essa transformação. A escala deles são transformadas. Então, para a gente poder fazer essa transformação, nós temos que verificar, no caso, inicialmente, os ângulos que tem aí
em cada vértice, que nem, por exemplo, olha só, no ângulo aqui A, que mede 82, na minha figura, que também foi colocada em outra escala, também tem 82. Né? Se eu olhar aqui, ó, o meu ângulo B, de 78, quando eu faço a transformação, meu ângulo N também vai ter 78. 115 aqui, 115 aqui. Então, o primeiro fato que não pode mudar para duas figuras serem semelhantes, independente do tamanho delas, são os ângulos internos. Os ângulos internos, eles têm, no caso aí, que se manter, no caso, fixo. Por mais que a figura diminua, os ângulos têm que ser iguais. Outro fato também é que todos os lados, eles têm que ter, no caso, uma proporcionalidade. Então, como é que eu faço essa proporcionalidade? Eu vou calcular a razão entre um lado e outro. Por exemplo, nesse polígono aqui, eu tenho o lado AB, certo? Eu tenho o lado AB. Então, eu vou lá e meço, ó. Eu pego o meu lado AB, certo? Então, o meu lado AB, ele é relacionado, certo, ao meu lado MN. Vocês concordam com isso? Veja bem. Então, o meu lado AB, quando eu mudo de escala, ele está para o meu lado MN. Então, eu vou escrever aqui, ó, ele está para o meu lado MN, certo? E aí eu coloco, ó, qual é o comprimento, no caso do meu lado AB? Não é 6 centímetros? Então, ele tem 6 centímetros, dividido pelo lado que eu estou fazendo a semelhança, que é o meu lado MN. O meu lado MN, ele tem 2,4 centímetros. Então, eu venho e escrevo aqui 2,4 centímetros. Quando eu faço esse cálculo, 6 dividido por 2,4, eu vou ter uma mudança de escala aí, ó, que eu posso dizer que é uma mudança de 2,5. Então, ou seja, esse polígono maior, certo? O lado dele aqui, o lado AB, é 2,5, né? 2,5 unidades maior que o meu lado MN. Então, ele tem essa relação de proporcionalidade. Agora, eu vou pegar o meu lado aqui, um outro lado, o meu lado BC, certo? Olha só, observem lá o lado BC, que é esse lado aqui, que tem um ângulo de 78 e 115, ele vai ser relacionado ao meu lado NP, que também tem 78 graus e 115 graus. Então, ele está relacionado ao meu lado, que eu vou chamar de NP, certo? E aí eu pego o comprimento do meu lado BC e escrevo aqui, ó, 3, certo? E depois pego o comprimento do meu lado NP, que é 1,2, e escrevo aqui, certo? E aí, quando eu faço esse cálculo, né, 3 dividido por 1,2, eu vou ter uma escala aí de 2,5. Observem bem que a escala, para todos os lados, ela tem que ter a mesma razão. Imagina, se esse lado aqui ele tivesse uma razão de 2,5 e esse lado, por exemplo, uma razão, sei lá, de 4 unidades. Então, ficaria meio que torto, né? Um lado com uma proporção e um outro lado com uma outra proporção. Quando eu continuo fazendo aí essa relação, agora eu vou fazer aqui do lado CD, certo? Então, eu vou pegar agora aqui o meu lado CD, que tem um ângulo de 115 e o ângulo de 85. Então, eu vou escrever aqui CD, ele vai estar para o meu lado PQ. Então, ele vai estar para o meu lado PQ. Então, quando eu coloco aí o comprimento, no caso que é 5 centímetros, eu vou escrever apenas o 5, ele vai estar relacionado com quem? Com 2, certo? Na hora que eu faço a divisão 5 dividido por 2, eu vou encontrar aí também a mesma escala, a mesma proporção. E para finalizar, eu tenho esse outro lado aqui, ó, que é o lado, no caso, AD ou então DA. Vou escrever aqui, ó, o meu lado AD, certo? Que é esse lado que vem de A até D, que tem uns ângulos de 82 e 85. Ele vai estar relacionado ao meu ângulo, no caso, MQ. Vai estar relacionado ao meu lado MQ. Então, esse lado tem 4 centímetros, e o outro lá, que foi mudado de escala, tem 1,6 centímetros, certo? Então, quando eu faço essa divisão, 4 dividido para 1,6, eu vou continuar obtendo aí a mesma escala de 2,5. Então, olha só,
Quando eu faço uma mudança de escala, eu tenho que ter mudança na parte dos lados. Todos os lados eles têm que ser proporcional, certo? Todos aí têm 2,5. Então, eu posso dizer que todos os lados são proporcionais. E, além desses lados serem proporcionais, obrigatoriamente, esses meus ângulos internos, eles não podem acontecer, no caso, mudanças. Então, esse daí é o que acontece, no caso, nos mapas, é o que acontece, no caso, até na tela do nosso celular. Se a gente observar, não sei se vocês já viram aí, ó, que a tela do celular ela tem uma proporção de 16:9 para vídeo, certo? E algumas vezes nós temos aí proporção em relação a pixel, né? Tem celular aí que então, nas figuras geométricas, a proporção desse quadrado, ela diminui, mas os ângulos internos continuam os mesmos? Continua os mesmos. O que muda só é, no caso, a proporção do comprimento dos lados. Mas, obrigatoriamente, certo? Tem que ter, no caso, os mesmos ângulos. Que nem, por exemplo, se eu colocar lá na prova questão de certo ou errado, coloco, sei lá, eu coloco um retângulo aqui, ó. Eu coloco um retângulo, imagina, eu coloco um retângulo aqui, isso daqui é um retângulo, que também eu posso dizer que é um quadrado. Agora, se eu coloco um outro retângulo dessa formata assim, ó, que é um trapézio, certo? Se eu coloco um retângulo desse formato aqui, o que que eu vejo? Aqui, né, em todas as quinas, eu tenho um ângulo, no caso, de 90 graus. Por mais que esse lado aqui, ó, seja igual a esse outro, eu não posso dizer que essas figuras são semelhantes justamente porque eu consigo ver que aqui tem um ângulo de 90 graus, mas só que aqui, né, nessa outra figura, eu não vou ter quina, ou seja, eu não vou ter ângulo no caso de 90 graus. Então, os ângulos dessa outra figura vai ser diferente de 90 graus. Então, por esse motivo, por mais que tenha, no caso, os mesmos comprimentos proporcionais, eu não posso dizer que essas figuras são semelhantes. Então, eu teria que marcar errado, justamente porque o valor dos ângulos mudam. Certinho? E aqui nessa parte de baixo, galerinha, eu trouxe... Então, no caso, poderia mudar o comprimento da reta da figura, mas não sua estrutura. Exatamente, justamente isso. E olha, e outro fato, né? Todos os lados, no caso, teria que seguir a mesma linha de proporção. Tá vendo que todos têm 2,5? Então, todos os lados também têm que ter uma proporção, certo, de 2,5. Caso não tenha essa proporção de 2,5, as figuras elas não vão ser, no caso, semelhantes. Elas podem ser o quê? Parecidas, mas semelhantes elas não vão ser. Tranquilo? E aqui eu trouxe, no caso, essa parte dessa definição, que ele fala o seguinte, ó, dois polígonos são semelhantes quando possuem ângulos internos, e aí eu foco aqui na parte dos ângulos internos, respectivamente congruentes, ou seja, iguais. Então, a palavra congruentes, né, ela significa iguais. Então, ele tem que ter ângulos internos congruentes e seus lados correspondentes proporcionais. Então, seus lados correspondentes têm que ser proporcionais. Como que eu consigo lados, no caso, correspondentes proporcionais? Fazendo essa relação. Olha a relação que eu fiz, ó. Eu fiz a relação do meu lado aqui, ó, AB, que é esse lado aqui, ó. Eu fiz essa proporção do meu lado AB com o meu lado MQ, certo? Então, eles são proporcionais. Tem uma proporção de 2,5. Então, se o primeiro tem uma proporção de 2,5, todos os outros, obrigatoriamente, para ser semelhante, tem que ter a proporção de 2,5. É o que acontece no caso com o lado BC. O meu lado, no caso aqui, ó, no meu lado, no caso aqui, BC, que é esse lado aqui, ó, ele tem uma proporção de 2,5. Então, ele tem que ter essa mesma proporção quando se trata aí desses lados, no caso, correspondente. E aqui ele fala a explicação, né, que são semelhantes, e a razão e a semelhança, no caso aí, certo, é de 2,5, como se fosse a escala. Qual é a escala de transformação da figura real para a figura aí que foi, no caso, colocada em miniatura?
a proporção dessa figura, no caso, foi de 2,5 unidades de comprimento, certo? Igual tem lá no mapa. Lá no mapa ele não falava lá que a proporção era de 1, no caso aí para 1 milhão, certo? Para 1 milhão. É a mesma coisa. A proporção, no caso dessa figura, eu posso dizer que é de 1 para 2,5, Professor, eu certo? tava Então, pensando aqui, rapidão. aham, Eu tava pensando aqui, ó, e naquele mapa lá que ele mostrou. Ele foi aumentando encurtando a distância que a gente ia vendo e cada vez mais próximo, né? aham, Mas é como se ele tivesse encurtando a distância que a gente estivesse vendo o mapa do mundo, né? uhum. Aí, mas ele vai encurtando a distância, mas o que tem lá não muda, porque ele encurta a distância. Não, não, não muda. Tudo é mudado no caso da escala. Igual lá no filme, por exemplo, lá do. Acho que é o Homem-Formiga, né? Ele muda, é toda a proporção lá do Homem-Formiga, certo? Mas só que só muda de proporção, no caso, o Homem-Formiga. Tudo que está ao redor dele não muda de proporção. Então, no mapa mundi, então, quando ele pega o mapa mundi, por exemplo, sei lá, uma cidade aí que tem, não sei mais ou menos o tamanho de uma cidade que tem, sei lá, 25 mil quilômetros, acho que é pouco, 25 mil quilômetros quadrados, uma cidade. Então, quando diminui, no caso, sei lá, o mapa do Brasil, ou então o mapa do Distrito Federal, automaticamente a cidade, as ruas, as casas, essa escala diminui junto, no caso, com o mapa da cidade. Certo? Eu acho que eu consigo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, abrir uma página aqui na internet, deixa eu ver aqui, se eu pegar aqui Google, no caso, o mapa, né, mapa. No caso aqui, eu acho que o Google Maps, ele mostra essa relação de ação, certo? Deixa eu ver aqui, deixa se tem aqui falando a relação de proporção. Quando eu coloco, por exemplo, eu afasto, não tem uma relação. Tem aqui, vocês conseguem ver essa parte de baixo aqui, que está escrito, ó, dados do mapa, né, 2020, Brasil, termos, enviar feedback, certo? Aí ele coloca aqui, ó, 5 quilômetros, essa partezinha aqui de baixo, vocês conseguem ver? Respondem no microfone, por favor, se vocês conseguem ver. Tá bem ruim aí, ó. Tá bem ruim, mas é 5 quilômetros. Então, para esse posicionamento aqui, né? Onde é que eu tô aqui no Gama? Cadê? Onde é que eu tô? Aqui, minha casa. Então, para onde que eu tô aqui no Gama, no certo, tava 5, né? Então, olha só. Observa bem aqui, ó. A proporção aqui agora tá de 10. Agora eu vou dar um zoom, ó. Vou dar um zoom aqui, certo? Na hora que eu dou esse zoom, certo? A proporção já está o quê? De 200 metros. 200 metros, no caso, para o tamanho real. Na hora que eu sair da minha casa, que eu nem sei onde é mais, certo? Então, eu já tenho uma proporção aqui, no caso, de 20 metros. Se eu for aproximando cada vez mais, certo? Mais essa proporção muda. No caso, essa proporção aqui já está, no caso aqui, de 5 metros. No caso aí, como se fosse da realidade, ou então para referência que ele utiliza. É basicamente, à medida que eu afasto, no caso, a proporção muda. A proporção agora aqui está de, no caso aí, 2.000 quilômetros. Então, é justamente isso. Quando eu mudo, todos esses ângulos aqui, galera, que tem nessa figura aqui, ó, que tem aqui no Acre, nessa região aqui também vai ter um ângulo, onde é que passa esses rios aqui, ele tem um ângulo. Na hora que eu aumento, eu diminuo, esses ângulos, eles são mantidos para a figura não ter nenhuma deformidade, certo? Porque se os ângulos mudam, fica que nem aquelas cadeiras velhas, aquelas cadeiras de madeira, quando fica velha, quando você senta, ela meio que dá uma inclinada para trás, né? O ângulo dela ela não fica mais retinha, né? Que suas juntas aí estão todas, no caso aí, sei lá, amolecidas, não sei. Então, os ângulos sempre têm que estar fixo. Por isso que na definição ele fala, ó, os ângulos internos respectivamente congruentes. Então, quando eu mexo com esse mapa,
todos os ângulos aqui, eles continuam fixos, continua iguais ao tamanho real, certo? E os lados são alterados, como a gente viu aqui, ó, os lados eles são alterados. Mas por mais que esse daqui era 4, agora esse daqui é 1,6, eles mantêm, no caso, essa proporção de 2,5, que seria, no caso, essa proporção aqui, ó, que ela muda de acordo com o tamanho da figura. Tranquilo? E agora eu só vou fazer uma contraprova para liberar vocês com esse exercício bem aqui, ó. Por exemplo, ele diz o seguinte, ó, vamos verificar se os quadriláteros, esse primeiro aqui, que é o ABCD, e o outro quadrilátero aqui, que é MNPQ, são semelhantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o quê? O ângulo. Então, se você olhou o ângulo, olha só, ângulo reto de 90 graus. Então, é um ângulo reto de 90 graus. Então, o primeiro quesito foi satisfeito. Então, ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus. Agora, temos que ver agora a relação de proporcionalidade. Mas observa bem que eu não preciso fazer a relação de proporcionalidade para todos os lados. Porque, veja bem, o lado AD, ele é igual ao meu lado BC. Então, eu vou fazer a relação de proporcionalidade apenas desse lado aqui, AB. Não preciso fazer desse igual na figura anterior, certo? Porque esse lado aqui é igual a esse outro. Então, eu vou fazer a relação de proporcionalidade com 8 e o lado, respectivamente, dele. E depois vou fazer a relação de proporcionalidade, no caso, com B, certo? E com o outro lado lá, que é o NP. Certo? Então, vamos lá fazer essa relação para a gente ver se é proporcional ou não. Então, o 8 vai ser dividido por 6. Então, eu vou escrever logo direto. Ó, 8 vai estar para 6. Então, quando eu faço essa divisão, 8 dividido para 6, dá igual a 1,3, certo? Então, vai ficar aqui, ó, 1,3, certo? Na hora que eu faço aqui desse outro lado, que é 6, ele vai ser 6, certo? E vai estar relacionado, no caso, com esse lado de aqui de 3, certo? Na hora que eu faço aqui, ó, 6 dividido para 3, eu vou encontrar 2. Agora, o que que eu posso dizer? Que essas figuras não são proporcionais. Por quê? Porque a razão, a proporção de mudança de escala, no caso, para esse lado é de 1,3, no caso, para esse outro lado aqui, ó, que é o lado que eu marquei de azul, tá para 2. Então, essa figura, elas não são que semelhantes. Eu não poderia dizer que isso daqui fosse, sei lá, o mapa de uma sala. Imagina que isso aqui é uma sala. Então, aqui fica a televisão, fica aqui aquele sofazão de quina aqui, uma mesa aqui, certo? Sei lá, uma janela aqui, certo? Imagina que isso daqui seja a sala de uma casa. Eu não poderia dizer que essa sala, ela foi mudada de escala quanto eu mudo essa proporção, porque ela não tem uma proporcionalidade, certo, em relação aí aos seus lados. Por que que ela não tem essa proporcionalidade? Porque a proporcionalidade do meu lado AB para o meu lado MN, no caso, é de 1,3. Quanto eu mudo para o meu lado BC, que é de 6, e para o meu lado NP, que é de 3, a relação de proporcionalidade dela muda. Então, tem que ser ângulos, certo? Ângulos, e, no caso, os comprimentos laterais têm que ter a mesma proporção. Oi? É tipo, assim na proporção. Os ângulos das laterais foram divididos por 2. Então, os ângulos paralelos um ao outro, que é do 8, e 8 era para estar dividido por 2 também? Não, aí no caso a gente teria que achar, para essa figura ser proporcional, no caso, eu quero uma proporção de 1,3, no caso, Sim. né? Então, a minha proporção é de 1,3. O que que eu teria que fazer para essa figura ser semelhante? Então, eu teria que fazer assim, ó, para ela ser semelhante, eu colocaria assim, ó, o 6, então, ó, o 8 está proporcional ao 6 aqui, e a proporção foi de 1,3. O meu 6 aqui, ó, que eu vou colocar, ele teria que ter uma proporção que não é a de 3, porque se eu dividir por 3 vai dar 2, então eu vou chamar de x, certo? Mas esse valor aqui tem que ser o quê? 1,3, certo? Então, eu tenho que descobrir um valor que não seja o 3 dessa figura para cair numa razão e numa proporção de 1,3.
Aqui é uma equação do primeiro grau. O que eu faço? O x está dividindo, eu passo multiplicando. 1,3 vai estar multiplicando o x, eu ia passar ele dividindo. Então, eu vou trocar esses dois de lugar. Então, ficaria assim, ó, 6, agora 1,3 vai passar dividindo, certo? E o x, certo, vai para cá. Então, na hora que eu faço aqui, ó, 6 dividido para 1,3, vai dar 4,62. 4,62. Então, para esse quadrilátero aqui, ó, ser proporcional, esse lado que ter 4,62 e esse outro lado deveria ter 4,62. Porque na hora que eu faço aqui, ó, 6 dividido por 4,62 vai dar aqueles mesmo 1,3 da minha figura original. Então, se tivesse 4,62, as duas figuras seriam o quê? Proporcional, porque a razão é o quê? A mesma. A razão é a mesma. Conseguiram compreender? Agora ficou melhor de entender. Agora ficou melhor? Tranquilo? Então, olha só, o resumo da ópera aqui, ó. Essas figuras não são proporcionais, porque essa daqui tem uma proporção de 1,3 e essa daqui de 2. Tranquilo? Galerinha, não vou me estender mais, certo? Vou até interromper aqui já a gravação.